Boa noite a todos. Eu sou Roberto, do Portal Franciscano, o novo portal da Paróquia São Francisco de Assis, do bairro Cidade Nova, Estância Sergipe. Hoje estou aqui para entrevistar o Padre Gilmar, que estará lançando no próximo dia 2 de abril o seu livro Identidade Cristã no Século XXI. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Roberto. Então, como surgiu a ideia do livro? Bom, a ideia do livro, data fixa é difícil de ser colocada, mas principalmente do meu despertar para a vida de comunidade religiosa. Digo porque do batismo nós somos batizados, mas despertar para a vida de comunidade religiosa para mim veio aos 17 anos. Então, a partir dali, algumas ideias já foram sendo colocadas para mim e dentro da minha vida. E sempre nessa perspectiva, como ela ainda é jovem, né, aos 17 anos, e aí vem aprofundando tudo mais, como que estava vivendo a juventude na época, e também depois isso vai olhando a mais além, o cristianismo, como que estava sendo vivido, a realidade, a fé cristã. E diante de tudo isso foram levantando questionamentos e foram sendo trabalhados e estudados, até porque aos 17 anos eu li a Bíblia inteira. 17 anos já tinha lido a Bíblia inteira? Já, aos 17 anos. Então eu li, não compreendi nada, mas eu li. E a partir dali eu comecei a buscar pesquisar as questões mesmo da Bíblia, aprofundando em livros, e tive a oportunidade de chegar num seminário para poder estudar também filosofia e teologia. E ali eu comecei então a dar uns passos mais adiante, e a partir dali a grande motivação mesmo dentro disso, não partindo de mim, foram algumas pessoas que foram me questionando por que eu ainda não tinha escrito algo sobre aquilo que eu pensava, porque era uma coisa que já surgia no diálogo com várias pessoas. E muitas pessoas perguntavam: por que eu ainda não tinha escrito? Por que não escrever? E eu fui elaborando essa ideia do escrever aquilo que pensava. E a partir daí foi que começou. Então algumas coisas eu escrevia, depois como padre, homilias também. E ali depois, em palestra que eu participava, eu ia juntando alguma coisa ali, escrevendo. Até que um momento que eu pensei em reagrupar tudo aquilo que já havia sido escrito e poder desenvolver alguma coisa mais, que a minha fé foi amadurecendo. E a partir daí foi que eu fui juntando para poder colocar também, então, dentro de uma forma mais literária, como um livro. Então veio a partir daí. O tempo, por isso que eu digo o tempo exatamente, 1 ano, 2, mas um tempo de poder reagrupar todas essas ideias, tanto já escritas que tinha, como aquela parte das orações. Aquilo ali durou em média 2 anos. Então o senhor usou, foi juntando as ideias, né? Desde o princípio, quando o senhor começou a se interessar pela Bíblia, pelos assuntos da igreja, o senhor começou a juntar, e isso tudo gerou o livro, no caso, hoje. Isso. Foi a junção das ideias que o senhor teve de toda uma vida cristã, desde criança, desde adolescente, no caso. Exatamente. Há quanto tempo o senhor vem trabalhando no livro? Então, exatamente isso, né? O tempo, e essa já vem colocando, o tempo de trabalhar, digamos, pela forma literária do livro. Então, isso com algumas coisas, até eu tive, para poder escrever, algumas coisas de palestra que eu tinha participado há 4, 5 anos atrás. Sim. Que eu tinha escrito, e aí eu pude depois olhar aquele material meu que foi guardado em agendas, outras folhas que eu guardei, escrevi e guardei, e aquilo ali que eu fui juntando. Então esse foi o tempo assim, dessa elaboração escrita. E aí o tempo de conclusão mesmo, que foi o ano passado. Ano passado, o senhor concluiu. Isso, e aqui na paróquia, viver a vida de paróquia me ajudou bastante a continuar, então, e desenvolver essa elaboração, chegar a essa fase final. Pronto, mas a elaboração mesmo de fechar foi ano passado. O ano passado. E o senhor começou, não tem como prever porque o senhor começou bem cedo, né? A juntar as ideias, mas a ideia fixa foi a partir... No caso, o senhor começou desde os 17 anos a ler a Bíblia,
começou a se interessar pelas coisas da igreja, essas coisas. Aí, de lá para cá, o senhor veio juntando toda essa bagagem e elaborou o livro. Mas para pensar, no caso, eu vou escrever um livro, o senhor tem uma data assim? Uma data exatamente. O senhor decidiu juntar todo esse arquivo que o senhor possuía e dizer, agora eu já tenho material suficiente para lançar um livro, para mostrar. O senhor tem alguma data assim? O ano passado. O ano passado também? O ano passado foi. Então, começou e concluiu no mesmo ano o livro? Como essa parte dessa, digamos, desse agrupamento da escrita e de ideias no ano passado. Tudo num ano? No ano passado. Eu tive que colocar tudo isso, também foi uma coisa agradável, porque ela surgia algumas noites que se estenderam mais, alguns dias que tinha que acabar, porque a gente vai se dando conta e vai até eliminando o cansaço. A gente vai fazendo aquilo ali, o cansaço até que vai embora, dorme pouco um dia, acorda cedo, mas o cansaço vai indo embora. Então, essa foi uma parte boa mesmo, né, dessa parte de escrever, sem contar que foi partilhado. Algumas pessoas amigas com quem eu partilhava aquelas ideias, olhava, analisava com alguém, olha, isso aqui, o que é que você acha? Então, houve a participação. Teve a participação de outras pessoas também. Exatamente, isso. E os livros que ajudaram bastante, né? Alguns teólogos que eu tive a oportunidade de conversar sobre algumas coisas, palestras de grandes teólogos, como nós temos dentro da nossa igreja católica e principalmente aqui no Brasil, teólogos como João Batista Libânio. Então, é um grande teólogo que trabalha nessa linha também voltada para o cotidiano, essa realidade do cotidiano, como é que vive aquela realidade do cristianismo, como o cristianismo deve se comportar, as pessoas cristãs. Então isso me ajuda bastante. Então, aí a gente, logo quando eu soube do tema do título do livro, Identidade Cristã no Século XXI, tem alguma lógica? O senhor pensou em alguma coisa? Tem alguma importância assim? Importância tem, mas eu digo, tem algum significado assim pessoal para o senhor esse título do livro, Identidade Cristã no Século XXI? Sim, tem muita coisa, porque inclusive esse tema, ele foi pensado por mim quando eu pensei, vou escrever, juntar essas ideias, aquelas coisas escritas e vou desenvolver um pouco mais. Então, isso veio a partir, pensando nesse tema, Identidade Cristã no Século XXI. Mas depois de desenvolvendo aquilo ali, veio várias ideias de títulos e tudo mais, e até que eu pude colocar o livro, ajeitar para que ele não ficasse muito extenso, não ficasse complicado de ler, ficasse uma coisa agradável, que fosse para facilitar a leitura de todas as pessoas, foi isso que eu pensei. E então a identidade vem a partir daí. A identidade hoje ele vem elaborado no tempo em que nós vivemos e precisamos fazer essa análise, uma análise de conjuntura da realidade. Qual o tempo que nós vivemos? Aquilo que afeta então o ser humano, aquilo que afeta a realidade de vida de igreja, para poder então agora a gente descobrir qual a nossa identidade, qual é a identidade cristã, de que modo vamos viver esse tempo, essa identidade, apresentando no mundo essa nossa identidade que é cristã, nesse mundo que vivem não só os cristãos, mas vivem os muçulmanos, mas vivem os budistas, vivem ateus também, e vivem aquelas pessoas que têm aquela controvérsia toda dentro de uma religião. E é por isso, no meio de tudo isso, poder colocar a identidade cristã. Por isso, no século XXI, que é o tempo que nós estamos. Qual a importância da identidade cristã no século XXI? Eu acho que é muito importante, justamente porque nós vivemos num tempo onde se apresentam então esses vários tipos de pessoas dentro deste mundo, deste universo. O mundo é uma coisa fantástica, né? E a gente analisando dentro da criação de Deus, então mais ainda. Mas existem então as várias maneiras da gente se manifestar com aquilo que nós cremos. Alguns se manifestam que não creem em Deus.
querem se manifestar, outros insistem, outros não sabem o que se manifesta, o que é que vai se apresentar, e alguns vão lá se apresentando naquilo que é e vai vivendo bem. Então nós, essa identidade, então apresentar como que vivemos, como essa nossa identidade cristã, esse é o centro principal. Qual é o centro da nossa identidade? Qual é a identidade do cristianismo, né? Isso é uma coisa que envolve o cristianismo de um modo de comunidade. Mas pensar, cada pessoa pensar qual é a minha identidade. Minha identidade, que é a identidade pessoal na comunidade que eu vivo, que é cristã, o cristianismo. Então, qual é a minha identidade? Como eu viver essa minha identidade dentro deste mundo? Então, o senhor acha que a importância é o ser humano ter a sua própria identidade, no caso, né? Isso. E a nossa, no caso, que é a cristã. A cristã. Nós temos essa nossa identidade, essa importância. Certo. Então, o que o leitor pode esperar do livro? Ele vai ser um livro que vai tratar da identidade cristã, mas o senhor pode dar mais algum detalhe a respeito de como assim, como o público o leitor vai esperar, como ele vai se desenvolver, no caso, a história, vai girar em torno do passado, assim, no caso, o senhor vai falar da história da igreja, o senhor vai falar da identidade cristã, buscar falar do cotidiano, mas visando, no caso, o passado. O senhor pode dar uma explicação para a gente como seria essa... Sim. O tempo principal de poder pensar é qual é... Século XXI, no caso, isso, né? Século XXI. Então é apresentado, ele é apresentado o que é que está acontecendo no século XXI. O que é aquilo que está, digamos, na pirâmide desse nosso tempo, da nossa sociedade, que afeta a sociedade de um modo geral, e isso eu digo de um modo geral, porque eu digo a todas as pessoas, não importa a religião, não importa a fé que professe, mas é aquilo que afeta a todas essas pessoas. E aí, diante de tudo isso, qual que é que está afetando? Pronto, fez esta análise, a gente poder agora ver esta análise a partir daquilo que nós temos, por isso a identidade cristã do século XXI, aquilo que nós temos dentro da nossa cristianismo, e poder dar luz para a gente não viver perdido a tudo isso. O nosso tempo hoje, a gente analisa várias situações, porque as pessoas não vivem bem, há uma desarmonia entre as pessoas, há também as pessoas não conseguem se sentir bem, hoje é difícil as pessoas se sentirem bem. Então, antes existiam as drogas, as drogas ilícitas, para as pessoas se sentirem bem. Hoje existem outras drogas lícitas, para que as pessoas queiram se sentir bem. Então existem também várias drogas, drogas medicinais, que é preciso porque a pessoa já não tem um controle sobre a própria vida, precisa tomar o remédio para tudo isso. Então isso não é o problema. Analisando bem, e é isso eu pude colocar, isso não é o problema. Isso já é o reflexo do problema. Então o livro ele vai tratar qual é o problema em tudo isso. Qual é realmente a raiz de tudo isso? Ele vai afetar, então, a todas as pessoas. E aí, esse problema que afeta a raiz dessas pessoas, o que é que acontece na vida religiosa? As pessoas que têm esse problema, primeiro que é afetado a todos, quando elas vão rezar, elas vão fazer suas orações, elas levam tudo isso. Levam os seus problemas para as orações, e às vezes aquilo que poderia ser uma coisa de ajudar a viver, pode transformar em algo contrário. E aí, podendo analisar tudo isso, então agora poder ver, aí é uma coisa preocupante que eu sempre me preocupei, por que a gente não lê a Bíblia? É uma dificuldade. Então, vendo tudo isso, porque a gente vai refletindo a nossa vida, e parece que agora já estou entrando até um pouco no tema, mas isso é bom. E aí, então a gente vê como iluminar toda essa realidade. Quem que vai nos ajudar a gente viver? E aí nós temos o diferencial em todo esse universo, pessoas cristãs. E aí no livro está sendo colocado, então, justamente essa análise
e agora aquilo que nós temos de do cristianismo para ajudar essas pessoas. E aí principalmente Jesus Cristo. E de Jesus Cristo, então que vem todo o cristianismo. Segundo, como que nós vamos viver também a vida sacramental, porque nós somos batizados em Cristo. Vamos viver a vida sacramental a partir do batismo, e aí a gente vai desenvolvendo um pouco isso. E aí, o que isso pode trazer de luz para a gente viver agora nesse mundo tão conflituoso, né, que vai tirar a esperança de todos, principalmente os cristãos. E agora, como essa ação nossa para a vida, para como que a gente vai agir diante de tudo isso? Como a palavra de Deus pode iluminar? Qual o sentido que a palavra de Deus tem para tudo isso? Porque para muitos a palavra de Deus não faz sentido nenhum. E existem muitos cristãos que rezam, mas eles estão rezando, mas não sabem colocar a palavra como luz. Tem fé, né? Não tem existe muito. fé suficiente. Com certeza. Então, quais as expectativas para o lançamento do livro? Bom, existem várias expectativas e a minha é que o livro seja lido. Eu não quero que ninguém pegue um livro, coloque numa prateleira, ou vou comprar o livro porque é meu amigo, porque eu conheço, então quero comprar o livro. Não quero, eu acho que essa não é a expectativa. Eu não fiz um trabalho para ser colocado numa estante. Com certeza. Até eu quero que, então, a minha expectativa é que ele seja lido por todos aqueles que puderem adquirir o livro, e não só aqueles que puderem adquiri-lo, mas aqueles que também puderem também, eu digo adquirir de modo pessoal, mas poder tomar emprestado também, poder ler, ver tudo isso. Então a minha expectativa é que ele seja lido. Que a mensagem seja compreendida, né? Que seja... Exatamente, que seja discutido, acho que isso é importante, que seja discutido aquelas ideias, aquilo ali, e ele é um início, eu acredito, de um início de uma discussão para a nossa identidade cristã. O senhor considera ele como um livro que vai trazer reflexão para as pessoas que vão ler, vai trazer uma visão dessa identidade cristã, que a partir do momento que a pessoa lê vai ter uma reflexão diferente da visão que ela pode estar vivendo, ela pode imaginar, depois que ela lê o livro, ela vai ter essa visão, no caso, de identidade cristã, ela pode mudar conceitos, o modo de pensar a partir da leitura desse livro. Com certeza. E não só na vida, porque a gente não pode viver. E aí, uma coisa que foi bem trabalhada, preocupação bastante, eu tive que aprofundar a minha vida para conhecer um pouco daquela história dos primeiros cristãos. Como que eles viviam? Né? Qual era a dificuldade deles? Como que Jesus pôde ser luz para a vida deles? Como que a palavra de Deus pode ser, então, uma luz para a vida deles? E aí, essa reflexão em tudo isso para a gente. Como que essa mesma palavra pode ser luz para a nossa vida? Essa é a reflexão. Então, a minha intenção foi justamente isso, mas aí é compartilhado por mim algumas ideias ali não são próprias minhas, muitas elaboração sim, mas as ideias não são minhas. É a ideia de uma comunidade inteira que tem mais de 2000 anos, que já trabalha aquilo ali. Algumas coisas foram esquecidas e precisam ser recuperadas. E é isso que eu tento fazer, para provocar a gente, e aí por isso que eu digo, a pessoa ali não tem uma conclusão. Ele tem um ponto inicial para a gente poder pensar. Tem um especial que o senhor pretende atingir, assim, o público jovem, ou o livro o senhor fez de modo geral, ou o senhor tem esse público assim, esse público eu acho que vai ser mais atingido, que eles vão mais se identificar com o livro, entendeu? O senhor tem esse público assim, ou o livro vai ser para todos os públicos? O livro ele vai ser para todo o público. A princípio, ele na confecção mesmo da parte literária, parte escrita, foram surgindo várias ideias para mim, mas como se tratando do tema identidade cristã no século XXI,
Então eu tentei abordar agora para todos. Então é algo mais abrangente. Qual o público-alvo, então? Cristiano. O cristão, é o cristianismo. E quando eu falo de cristão, cristianismo, eu não digo somente católicos. Falo cristãos, aqueles que aderem à vida do cristão a partir de Jesus Cristo e se comprometem. Seja ele católico ou não. Eu acho que eu pensei não só no público católico, pensei no cristianismo, até porque a gente vive, é difícil a gente viver a identidade cristã, por exemplo, se existem cristãos que vivem separados. Como que a gente vai dizer? Nós temos uma identidade cristã, mas a gente vive a fé, cada um vive na sua igreja, e no momento da gente falar sobre Jesus, a gente foge. E aí eu quero só para destacar uma coisa, que também ajudou bastante para desenvolver tudo isso. Ainda quando eu era seminarista, cursando o último ano de teologia, eu estava também já me preparando, e aí resolvi também tirar então, a carteira de motorista. Então, poder ir para a autoescola, para poder fazer todo o trabalho, poder tirar aquela carteira de motorista. Então existia eu, hoje o padre Fábio, que também estava junto comigo, era seminarista na época, e naquela aula, na autoescola, nós conhecemos várias pessoas que participavam conosco das aulas. Então, existiam católicos, existiam evangélicos. E nós, como pessoas, nós nos identificávamos muito bem. Nós conversávamos nos intervalos das aulas, foram 15 dias, bem proveitoso para todos nós. Nós conversávamos sobre a vida do outro e a gente ajudava em tudo isso. Até que em um momento, no final da última aula, nós pensamos no dia anterior, olha, a aula termina amanhã, vamos pensar alguma coisa, porque nós não nos conhecíamos e a partir desse momento que nós passamos a nos conhecer, nós nos damos muito bem e a gente até ajudava, tem pessoas que passavam por alguns problemas, naquele momento pôde partilhar e ter uma ajuda também nossa. Então nós marcamos para no dia seguinte, a última aula, a gente ia a uma sorveteria. Ao final da aula nós fomos à sorveteria, chegando lá começamos então a conversar naturalmente e depois começou a gente entrar com eu e o padre Fábio, que na época éramos seminaristas, então as pessoas queriam, já se viam seminaristas como já não futuro padre, mas como alguém que já está quase sendo padre. Eles analisavam a gente já desta forma. Então, enquanto a gente conversava ali, tudo bem, falava da vida, conversando, tudo bem. Mas depois começou a entrar naquelas questões religiosas. E uma pessoa que estava lá, porque era evangélica, ela disse, é melhor a gente parar por aqui. Mas por que parar por aqui? Ela disse, não, olha, porque cada um tem sua igreja. Você tem uma, eu tenho a minha. Então, sobre religião, é melhor a gente não falar, porque a gente vai acabar discutindo. E aí foi que eu perguntei para ela, mas espera só um detalhe. Na sua igreja, é uma igreja que acredita, que vive a partir de Deus? Ela sim. E que esse Deus, ele também se faz presente na vida do ser humano, e ele tornou-se humano no meio de todos nós, na pessoa de Jesus Cristo? Exatamente. Eu disse, também tem o seu espírito que dá aquele dinamismo, que dá vida, tanto de demonstrar que tudo aquilo que vem de Deus e nos impulsiona a viver junto com Deus. Ela tem. Pronto, esse na minha igreja também tem. Sobre isso nós podemos falar muito bem. É o mesmo, né? É o mesmo. Eu digo, é isso que nós precisamos falar. Então, quer dizer, um público nosso, a gente vive, às vezes a gente não percebe isso. Eu sou da igreja tal, sou dessa igreja tal, sobre Jesus não podemos falar, né? A gente precisa ver isso. Então, qual é o público-alvo para isso? O público-alvo é aqueles que vivem dentro de um ambiente cristão, para eles poderem, então, dialogar sobre aquilo que vivem, dialogar naquilo que tem a fé, rezar pela fé que eles acreditam. Com certeza. Então, o senhor pode dar alguns detalhes, assim, antes do lançamento, tipo a capa, o senhor já viu mais ou menos como seria a capa? Sim, porque o livro, quando foi enviado para a editora, e nenhuma editora ela faz o trabalho de
de confecção da parte do livro, da elaboração do livro, porque a gente envia um original daquilo que a gente desenvolveu. Então a gente envia para eles. O livro é aquela parte da confecção deles. Então essa parte aí eles não fazem sozinhos, a editora não faz. Então, embora ela mesmo comprando os direitos autorais, ela vai participar com o autor vai participar analisando o trabalho deles. Então a capa foi enviada para mim uma semana após a decisão da editora de publicar o meu livro. Então ela foi confeccionada, então foi colocada a capa e foi muito bonita. Até partilhei com algumas pessoas também, minha família. A minha família, desde quando eu comecei a pensar, o meu pensamento a minha família já conhece, mas a elaboração e tudo isso vem acompanhando, inclusive a capa também. A capa ficou pronta, eles foram vendo e realmente tem uma identificação com aquilo que é tratado no livro. O senhor não pode revelar se é uma imagem, se tem... Olha, ela tem... É uma imagem de um artista, de um pintor, que ele tem a característica dele apresentar no nosso tempo, no tempo presente, aquela realidade bíblica. Ele se destaca com isso. Ele apresenta aquela realidade bíblica numa imagem do tempo de hoje. Ele consegue fazer isso. Então, dentro disso está essa imagem. Então, a elaboração na capa do livro então vai estar então uma manjedoura que simboliza a encarnação do Verbo, o Deus que se fez carne no meio de nós. Então tem uma manjedoura que simboliza isso. E tem o Cristo sendo elevado ao céu, ressuscitado, sendo elevado ao céu, com os anjos ao lado que está tocando essa glorificação desse Cristo agora ressuscitado. E bem um pouco ao lado vai estar também o Cordeiro, que é o Cordeiro que continua vivo no meio de nós e para nos dar essa vida, nos ajudar e pelo que a gente conhece, perdoar os nossos pecados, que na verdade é dar a vida nova. Então tem essa imagem. E ele, em tudo isso, ele se apresenta também digamos, como aquelas imagens que a gente vê num vídeo da Palestina no tempo de Jesus, aquilo que a gente vê nos filmes, aqueles filmes bíblicos. Então ele tem essa realidade bíblica. O senhor juntou tipo o nascimento, a ressurreição, na capa só, a imagem pode diferenciar tudo isso. Pode, sim. Que no caso é a identidade de Cristo, a identidade cristã. Exatamente. Muito bem. Então, pessoal, essa foi a entrevista com o Padre Gilmar Rosa, que estará lançando no próximo dia 2 de abril o seu livro. E agora eu peço que o senhor faça um convite ao pessoal para estarem presentes aqui. Bom, então eu quero fazer o convite para poder fazer parte desse lançamento. Primeiro, nós temos o costume de celebrar a missa a partir das 19 horas. Então a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai celebrar a missa porque a identidade nossa é cristã, nós vamos apresentar isso, até porque irão estar presentes algumas pessoas evangélicas, confirmaram presente para mim, alguns até professores, e vão estar presentes. Mas nós iremos então participar da missa e após a missa nós vamos dar início então a esse lançamento do livro. Então, lá no lançamento vamos estar presentes os livros. Vai ser a primeira, digamos, quem puder adquirir, vai adquirir primeiro, antes que as livrarias. Né? Então, pessoal, o convite foi feito. Essa foi a entrevista com o Padre Gilmar a respeito do lançamento do seu livro Identidade Cristã no século XXI. Então, no dia 2 de abril, a partir das 19 horas, com a Santa Missa, e logo em seguida no Salão Paroquial, a partir das 20 horas, dará início ao lançamento oficial do livro Identidade Cristã no século XXI. Muito obrigado, Padre. Obrigado, que Deus abençoe.